seja bem-vindo a mais um episódio do Made in Paraná. A partir de agora você vai acompanhar mais uma entrevista interessante de grandes negócios que têm conexões aqui com o nosso estado. E comigo, meu parceiro Eduardo Bequim, mais uma vez para tocar essa conversa. Tudo bem, Bequim? Tudo ótimo. E conosco o convidado de hoje, que é Rodrigo Duck, da Roche. Seja muito bem-vindo também ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Bom, para começar, é claro, acho que a gente tem que ir lá do princípio e trazer para quem está acompanhando a nossa conversa a história que é fantástica dessa empresa familiar que virou, o tamanho que virou, com as conexões, inclusive, aqui com o Paraná. Vou pedir para você contar um pouquinho para quem está acompanhando, então, lá do início, como é que se deu essa criação da Roche. Bom, começando logo no princípio, né? A família Roche é uma família, são uma família formada de 5 irmãos, onde o Michael Roche, que era o irmão mais velho, tinha um problema com a agricultura lá na Europa, lá na Alemanha, né? Qual que era o desafio dele? Era muito semelhante com o que nós vivemos aqui nos anos 80, que era o desafio de implementar o plantio direto. E ele tinha uma situação parecida. A agricultura europeia trabalhava muito com a evecagem de área. Para quem não é familiarizado com o tema, é tombar a terra, o solo. E o Michael... Explica o que é o plantio direto. Isso. E o plantio direto nada mais é do que você, sem fazer um trabalho de manejo de solo, poder aplicar logo a tua cultura, ou seja, semente no solo, sem tirar, sem remover aquela palha, sem fazer uma gradagem, etc. E eles tinham o desafio porque na Europa é feito o plantio convencional por uma série de motivos, e principalmente climáticos, e o Michael Roche teve um desafio muito grande que ele tinha que fazer um trabalho diferente do que era feito, principalmente por questão de solo, porque ele tinha um solo muito raso e muita pedra. E ele teve uma ideia de desenvolver um equipamento para fazer essa operação. Não existia no mercado, então ele tem essa ideia, desenvolve esse equipamento e começa a vender para tios, amigos, vizinhos. Então a Roche surge em 1984, uma empresa extremamente jovem, 41 anos, e justamente partiu de um projeto, de uma ideia, de um equipamento para a própria fazenda, sendo agricultor lá no sul da Alemanha. Agora, como é que conectou aqui com o Paraná ao longo dessa trajetória e dessa história, né? A busca de uma solução de agricultores que foram resolver uma dificuldade e acabaram criando um negócio fantástico. Perfeito, eu diria que tem duas conexões. A primeira é, sem dúvida, a conexão com os agricultores, então eles se mantêm e são agricultores até hoje. Planta toda a família Roche, hoje planta em torno de 20 mil hectares na Europa, o que é muita área, muita terra lá na Europa, e eles continuam sendo agricultores. Então eles são fascinados pela agricultura. Então rodam o mundo inteiro em busca de desenvolver equipamentos e de agregar valor na agricultura mundial. Então, assim como outros países, outros estados também fizeram aqui no Paraná, já fazem há mais de 20 anos visitando o Paraná e acompanhando a agricultura do Paraná. Rodrigo, eu visitei o seu Michael lá, tive a oportunidade, junto com o governador, de ver como que a Roche se desenvolveu e está se desenvolvendo lá. E ele falou uma frase que me chocou bastante, até falei com a Rafa agora há pouco, o seguinte, que ele fala que é o seguinte, que o único arrependimento dele de estar no Brasil e de ter montado a fábrica aqui foi de não ter montado 10 anos antes. Como é que você vê isso e por que ele tem isso? Tem dois sentimentos, né? Vamos separar. Primeiro, essa conexão com os agricultores, né? Hoje eles rodam o mundo inteiro em busca de conexão, em busca de desenvolvimento da agricultura, e para ele é muito claro o quanto o agricultor brasileiro é moderno, o quanto ele se adapta, e aqui no Paraná ele tem visto isso também muito forte, né? Se a gente pegar o que é feito aqui com controle através de biológicos, hoje é absurdo comparado mundialmente. Então, ele é fascinado pela agricultura brasileira. Ele sempre fala, quando ele sai daqui, ele sai entusiasmado. Ele fala, só tem um problema. A terra não é minha. A fazenda não é minha. Né? Esse é o único problema que ele enxerga na agricultura brasileira. E por que foi o Paraná? Por que vocês vieram para o Paraná? E aí vem a segunda parte, que é justamente essa conexão com o Paraná. A família Roche é uma família de menonitas, que automaticamente, por uma questão familiar de relacionamento, acabou começando a operação aqui no Paraná, por conta do contato com os menonitas, principalmente da colônia Vitimarsum, que fica aqui próximo a Curitiba. E aí, obviamente, quando a gente fala sobre o carinho que ele tem pelo Brasil, também vem com relação à mão de obra, aos colaboradores que ele tem aqui na fábrica, aqui no Paraná. Porque aqui nós encontramos uma mão de obra extremamente qualificada, que, além de tudo, ainda fala o alemão. Que para o início da implantação da fábrica aqui no país foi fundamental.
Hoje, a gente usa muito mais o inglês do que o alemão. Mas no início da operação, nós tínhamos colaboradores em todas as áreas que falavam fluentemente alemão. Porque a cultura do Paraná, a cultura agrícola do Paraná, o produto da Rocha é muito melhor para fora do que para cá. Se for pensar por causa do tamanho dos equipamentos. Sim e não, né? Quando nós começamos o primeiro equipamento, sim, ele era um equipamento mais voltado para... Temos clientes no Paraná, sim, mas mais voltado para o centro-oeste, para o nordeste do Brasil. Mas logo na sequência, junto, a família Horsch veio para cá algumas vezes e desenvolvemos um equipamento, daria para dizer, com DNA paranaense. Escolhemos alguns produtores paranaenses e desenvolvemos esse equipamento de acordo com o desejo e as necessidades do agricultor aqui do Paraná. Então hoje, e é a nossa máquina hoje em volume de vendas a mais vendida. Eu até ia perguntar como é que funciona essa relação, né, no Paraná também em termos de mercado, porque o Paraná foi escolhido por essas afinidades culturais, pelo cenário também, né, como você bem apresentou, da questão agrícola, mas hoje em termos consumidores, como é que funciona essa relação com os estados brasileiros? Até porque tem perfis muito diferentes, né? O plantio do Paraná não vai ser igual ao plantio de um outro estado do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste. Sem dúvida. Hoje o Paraná está entre os 3 maiores mercados, né? Claro que concorre com mercados extremamente pujantes e fortes no mercado agrícola, mas hoje nós temos um produto, ou alguns produtos, que se adequaram, foram adaptados perfeitamente para a necessidade do agricultor paranaense. Então hoje é um dos mercados mais importantes nossos, apesar de ainda não atuarmos em todo o Paraná, ainda numa região modesta dentro do Paraná. E por que modesta? Porque nós só atuamos em regiões onde nós conseguimos dar um excelente pós-vendas. Não adianta só vender, não adianta só entregar a máquina se eu não consigo acompanhar essa máquina. Então, por que buscamos ou temos tido sucesso em muitas regiões? Nós temos hoje só aqui em Curitiba mais de 25 engenheiros trabalhando focados em adaptar e desenvolver as máquinas para as nossas necessidades aqui nas micro-regiões. Então, hoje o agricultor do Paraná vai ver equipamentos sendo desenvolvidos para a necessidade dele. E equipamento você tem que estar próximo. A máquina, ela pode dar problema. E tivemos problema e vamos ter problemas com a máquina. A pergunta sempre é a velocidade da resposta. E quando a gente volta lá para o DNA da empresa, é justamente por isso. Por sermos agricultores, né? A Horsch, ela é uma empresa de agricultor, que ela gostaria de tratar o agricultor como ela gostaria de ser tratada também sendo agricultor. Você falou sobre um espaço possível de crescimento ainda para essa Perfeito. atuação no Paraná, e a gente contou um pouquinho da história. Hoje, para dar dimensão a quem acompanha o nosso podcast, qual é o tamanho da Horsch? O tamanho da Horsch hoje, nós temos uma área aqui de 400 mil metros quadrados na cidade industrial de Curitiba, onde a primeira etapa foi de construção de 35 mil metros quadrados, onde nós inauguramos em abril de 2023 e felizmente a estrutura ficou pequena. Felizmente nós vamos agora dar início à expansão. Um mercado complexo, os últimos 2 anos difíceis para o mercado de máquina agrícola, um mercado em queda, e nós temos conseguido crescer, estamos em plena expansão, então por que não agora expandir a fábrica? Eu também? visitei vocês na AgriShow, né? Fui lá novamente visitar, olhar como é que está o desempenho, e lá vocês hoje são uma referência, vocês são uma marca de prestígio. Como é que está isso, a evolução da marca Horsch no cenário agrícola? Eu diria que a marca Horsch tomou uma proporção muito importante, um lugar muito importante para o agricultor, porque por ser uma marca premium, de equipamentos de altíssima qualidade e durabilidade, com tecnologia, o que tem de ponta no mercado mundial nós trazemos. Então, a família Horsch sempre diz, se eu não posso ir para um mercado com o que há de melhor de tecnologia dentro do meu negócio, não tem por que eu ir. E aí, após isso, tem também toda essa relação, esse relacionamento com o agricultor. Porque eu vou sempre buscar, ou a empresa vai sempre buscar atender a necessidade do agricultor. E se tiver problema, a gente vai resolver. E a agricultura vem passando por um desafio muito grande, né? Que é o achatamento das janelas das operações. No passado, o agricultor podia levar 40 dias para plantar a sua lavoura. Hoje, 10 dias já é muito. Então, ela precisa de um parceiro que entenda essa necessidade, desenvolve equipamentos, mas se tiver um problema, possa reagir rápido e atender a necessidade dele. Nós estamos exportando tecnologia daqui do Brasil, a Horsch? Estamos exportando sim. Hoje nós já atuamos no mercado do Paraguai com uma grande relevância e estamos começando o trabalho para outros países da América do Sul. Mas além disso, a longo prazo, existe uma estratégia e até uma decisão nossa de exportar para outros países. Por quê? Porque o primeiro local onde nós conseguimos mão de obra e também
parceiros, fornecedores de altíssima qualidade, foi aqui no Brasil. Coisa que não temos em outros países, outras filiais nossas. Então, por que não exportar para o leste europeu, por exemplo? Nossa fábrica tem totais condições hoje de exportar equipamentos para lá. Eu quando visitei vocês em 23, né, que vocês estavam lá na reforma, montando, né, e você me apresentou tudo, me chamou muita atenção a relação que você, Rodrigo, e a Horsch têm com os colaboradores. Conta um pouco mais disso. Eu diria que o colaborador, ele sempre foi, ele sempre vai ser a peça-chave e a peça mais importante dentro desse processo, né? Nosso negócio, ele é formado por pessoas. Pessoas que estão ali lidando com as peças, com as ferramentas, com as máquinas, mas também as pessoas que estão lidando e conversando com o produtor, trazendo as demandas do produtor para dentro de casa. Então, para a Horsch sempre foi fundamental e vai continuar sendo o colaborador. Então, nós investimos desde o início já em estruturas sociais, em benefícios sociais, para que a gente possa continuar assim, dando o valor que o colaborador merece e crescendo junto com ele. Quantos são hoje? Hoje, aqui no Brasil, 440 colaboradores. E no mundo, aí... 3.500 colaboradores. Eu queria retomar só uma questão que você trouxe, que era exatamente, né, o bom momento que a Horsch encontra num cenário que não é tão favorável quando se olha para o Brasil, né? Quando se olha para a questão de mercado. A que atribui esse crescimento de 60% que você apontou aí durante a sua fala, né? Enfim, que poderia até ser maior, mas que felizmente também acabou não retroagindo em relação às dificuldades que o setor pode estar enfrentando. Eu diria que tem alguns fatores. Lógico que nós estamos num momento aí, numa fase de expansão, né? Expandindo em área, em regiões, em portfólio de produtos, mas tem muito a ver com a relação com o cliente, com o produtor, e o produtor, no momento crítico de investimento, ele vai buscar o produto que ele tem maior segurança. Então, o produtor tem encontrado na Horsch segurança ao investir, que ele vai receber um produto de qualidade, vai receber um produto com tecnologia e vai também receber o suporte e atenção caso necessário. Então, os equipamentos, quando o produtor decide investir num momento crítico como esse, ele quer ter certeza de estar investindo no melhor negócio, no melhor investimento possível. Então, por isso, sem dúvidas, temos conseguido aí avançar e crescer no momento desafiador do nosso ramo. E o mesmo acontece com o Paraná, né? Quando a gente olha para o cenário do Paraná em comparação com o Brasil, também acompanha, né, essa questão em raciocínio. Você mencionou a solidez, como ela é importante para garantir a confiança de quem vai fazer a relação comercial com a empresa, mas existem também, acho que muito do perfil, né? E o agricultor paranaense tem uma questão de profissionalização, de tecnologia também dentro do seu trabalho. Sem dúvida. Quando a gente roda aqui no Paraná, visita agricultores, produtores aqui no Paraná, é impressionante o nível de tecnologia e de profissionalismo do agricultor, né? Ele realmente transformou o negócio dele num negócio profissional. Poderia dizer numa empresa, mas sim num negócio profissional. E hoje se adaptando às necessidades que a agricultura tem trazido e principalmente tecnologia, né? E isso faz com que, num momento de crise, num momento de dificuldade, ele se sobressaia a muitos outros agricultores. Vou fazer uma pergunta, Rodrigo. Nesse mundo que a gente conversa bastante, que a população vem crescendo, vem tendo necessidade de mais alimento e tudo mais, você enxerga o Paraná, o Brasil, indo no caminho assertivo para produzir mais? Sem dúvida. Em duas situações, Bequim. Primeiro é em volume, né? A gente tem buscado verticalizar a produção dentro das áreas já existentes, mas outro na qualidade do alimento, né? Tecnologias que têm sido investidas e desenvolvidas para, por exemplo, entregar uma melhor qualidade do alimento na mesa. E o agricultor paranaense tem buscado isso, seja através de biológicos, máquinas com mais precisão, com mais tecnologia, para melhorar a aplicação dos insumos, por exemplo. Sem sombra de dúvida, nós estamos no caminho certo. A população mundial precisa de mais alimento e alimento de maior qualidade. E o Paraná tem sido um exemplo para o mundo com relação a isso. Isso foi uma fala lá do seu Michael Horsch, quando ele falou o seguinte, que o Brasil com certeza vai ser responsável na questão de alimentar mais essa massa da população e principalmente a população que até então não comia proteína, né? Nós temos aí 3 grandes nações que comem muito pouco proteína. Exato. Exato, e nós temos o potencial para fazer isso. Nós temos clima e nós temos o agricultor que está lá na ponta buscando a tecnologia, estando a fundo na operação para conseguir melhorar e produzir mais e com mais qualidade. Pô, é fantástico. Eu queria que você falasse, de novo, a relação que vocês têm com os colaboradores de vocês, inclusive aquela questão das escolas.
Perfeito. Esse projeto ele é interessante, né? A Roche ela é uma empresa que tem uma fundação, uma instituição lá na Europa, onde parte dos lucros ela devolve para a sociedade através de projetos sociais e etc. E quando nós começamos a discutir o Brasil, quais eram os desafios, quais eram as maiores complexidades nossas aqui no país, pelo tamanho, pela velocidade que as coisas acontecem no país, um deles foi o desafio do ensino. Apesar de termos um ensino de qualidade altíssima aqui no Paraná, quando comparados com outros estados, é um desafio muitas vezes a desigualdade ou a possibilidade de um aluno que vai numa escola particular e de um que vai numa escola pública, né? Claro que temos vários colaboradores, inclusive, que continuam com seus filhos na escola pública porque está sendo bem atendido, seja pelo que o governo tem feito, seja por um diretor, uma diretora que está fazendo, desempenhando com excelência o seu papel. Mas para nós o desafio sempre foi por que alguns têm essa possibilidade e alguns não, né? Essa oportunidade e alguns não. Eu, quando morei na Alemanha, minha filha estudou numa escola pública. E fantástico o quanto ela aprendeu em um ano sem ser a língua materna dela. Então nós começamos com um projeto onde os nossos colaboradores hoje todos têm a possibilidade de matricular seus filhos em escolas particulares. São escolas eleitas por nós, tem todo um trabalho de acompanhamento de uma assistente social que acompanha esses alunos, essas escolas, com busca em ter escolas adequadas a isso. Mas hoje todo colaborador tem a possibilidade de ter seus filhos, independente de 1, 2, 3 ou 4, estudando em escola particular. E para nós isso é meramente uma forma de poder retribuir um pouquinho com aquilo que nós já fomos abençoados aqui no Paraná. Se a gente puder olhar hoje para dentro da empresa e ver quanta mão de obra de qualidade e que tem agregado valor e que tem nos beneficiado com o seu trabalho, com o seu empenho, por que não retribuir um pouquinho através de ensino para as crianças? Porque hoje seria muito simples talvez ajudar com uma faculdade, uma universidade, sim, e ela acaba trazendo talvez um retorno a curto prazo. Mas o que nós queremos é uma sociedade melhor lá no futuro, lá no longo prazo. Então dá oportunidade para essas crianças. E te fazer uma pergunta que geralmente eu acabo fazendo, né? Você vê que o Paraná, sendo uma marca, ele ajuda a Roche quando você está lá fora, principalmente numa AgriShow, e fala, ó, eu sou uma fábrica do Paraná. Isso tem algum ponto de relevância ou isso passa desapercebido? Tem pontos de relevância, sim. Até porque o Paraná ele é muito bem respeitado pelos outros estados, com qualidade de produto, com qualidade de mão de obra. Então, às vezes, até propriamente alguns agricultores dizem, não, se vem do Paraná, a gente sabe que é um outro capricho, que é um outro cuidado, que é um outro patamar. Né? Então, com certeza ajuda, nos apoia. Né? A expectativa do produtor é receber, sim, aquela tecnologia que ele está comprando, mas com qualidade. Então, ajuda sim. Não, a gente falou agora há pouco sobre a questão do presente, sendo preparado para o futuro também, né, na ação da escola, ligado aos colaboradores, mas isso envolve também a questão da visão de gestão, né? Então, hoje, tempo presente, qual é a leitura e qual é o caminho que você enxerga para o futuro da Roche? Eu diria que nós temos muita oportunidade, muita grande possibilidade de crescimento, né? Então, nós estamos investindo também dentro da empresa em todo o nível de gestão. Seja os líderes de chão de fábrica, assim como os gestores que nós já temos, investindo em treinamento, em capacitação e também na vivência de campo, para que nós possamos junto crescer com essa equipe, com esse time. Então, eu diria que no time, na gestão, é nisso que nós estamos investindo. Quero agradecer profundamente a conversa. Muito obrigada, Rodrigo. Foi um prazer recebê-lo aqui no Made in Paraná. O prazer é meu e todos convidados a visitar a Roche do Brasil. E que merecem visitar. É uma fábrica totalmente diferenciada. Eu estava comentando com a Rafa no início do programa que ela me chamou a atenção. Mesmo sendo uma fábrica de implementos agrícolas, é uma fábrica de primeiro mundo, uma fábrica que todo mundo fica boca aberta visitando a fábrica lá. Perfeito. Parabéns. Serão todos muito bem-vindos. Até a próxima.